Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos que acompanham agora essa sessão, que acompanham a TV Senado, a Rádio Senado, nos acompanham também pelas redes sociais. E eu quero, em primeiro lugar, registrar aqui que hoje acontece, eu creio que na próxima hora, acontece o sepultamento do nosso vice-prefeito na cidade do Rio de Janeiro, o engenheiro Fernando McDowell. Será sepultado hoje no cemitério João Batista. Eu não pude comparecer ao velório e nem prestar essa última homenagem lá no próprio sepultamento, devido aos compromissos aqui em Brasília, inclusive com a própria sessão deliberativa de hoje. Mas eu quero registrar aqui que conheci o Fernando McDowell na eleição da prefeitura em 2016, onde ele foi indicado para ser o vice-prefeito do senador, na época, Crivella, onde alcançamos a vitória e ele se tornou, então, vice-prefeito. Tivemos vários momentos, várias conversas, conheci alguns dos seus projetos, um engenheiro renomado, inclusive, na área de mobilidade urbana, participou de projetos importantes para a cidade do Rio de Janeiro, na questão do metrô, na questão, enfim, da mobilidade. Deixou aí o seu legado, marcou a sua passagem entre nós com grande trabalho, um homem de uma honestidade ímpar, um homem de uma honestidade inquestionável, grande amigo, carinhoso. Então fica aqui o registro, em primeiro lugar, do falecimento e o sepultamento do nosso engenheiro, vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando McDowell. Falando em Rio de Janeiro, e a senadora Ana Amélia falou sobre a questão municipalista, a cerimônia de abertura da Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. E eu quero registrar aqui que eu tenho me declarado como um senador republicano municipalista. E registro aqui e agradeço, na semana passada, eu fui contemplado com o título no destaque parlamentar pelo Observatório Político do Estado do Rio de Janeiro como em primeiro lugar no ranking dos parlamentares que mais ajudam os municípios. Ouvi a senadora dizer que o nosso presidente também é um municipalista, foi governador do estado, mas é um municipalista, e eu também sou municipalista, preocupado com os problemas do município, visito os municípios, converso com os municípios. Então me fizeram jus a essa homenagem, sendo o primeiro no ranking do Estado do Rio de Janeiro entre os parlamentares que mais ajudam os municípios. Eu sempre digo isso, prefeito tem as portas do meu gabinete abertas, eu atendo os prefeitos, ajudo os prefeitos, porque a gente sabe que o município, eu tenho dito isso já também, na verdade, já há muitos anos eu falo sobre nós repensarmos o pacto federativo. E eu quero levantar realmente essa bandeira porque, na verdade, a União ela fica com muito, os estados ficam com pouco, os municípios ficam com quase nada. Eu tomei conhecimento, presidente, que desde 2002, se eu não me engano, quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei importante, mas que hoje eu acho que ela tem que ser atualizada por alguns pontos que dificultam muito a gestão municipal. Inclusive a questão da queda de arrecadação para manter o mesmo número de pessoal sem infringir a lei de responsabilidade. É um verdadeiro malabarismo. Então, eu estou estudando algum meio para que a gente possa atualizar isso e outras questões da própria lei de responsabilidade fiscal. Mas desde que ela foi criada, o prefeito Juninho, que eu costumo chamar, o Júnior, lá de Pati de Alferes, ele me falava na sexta-feira que desde que foi criada a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já chegaram e foram atribuídos aos municípios mais 15 ações que eram do governo federal, que passaram a ser agora do município.
Então, você imagina, são 15 novas ações que os municípios tiveram que arcar, que eram da União, sem, no entanto, mexer na lei de responsabilidade fiscal. Então, os prefeitos, como eu disse aqui, vivem realmente num malabarismo. Então, eu pedi ao prefeito para me dar essa lista dessas 15 ações que hoje são dos municípios, para que a gente possa começar aqui a debater sobre isso. Então, com muito prazer, recebi esse prêmio do Observatório Estadual do Rio de Janeiro como parlamentar, o primeiro no ranking no estado do Rio de Janeiro, na questão dos pronunciamentos, das votações e em defesa dos municípios. Obrigado, então, à Confederação Nacional dos Municípios. Inclusive, amanhã eu estarei participando na marcha dos prefeitos e vou, inclusive, fazer um pronunciamento lá na marcha dos prefeitos. Já parabenizo. Ontem, inclusive, estive reunido juntamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele convidou prefeitos para um jantar, exatamente para selarmos essa união em favor do Estado do Rio de Janeiro. Porque tanto o Rodrigo Maia, na Câmara, como eu aqui no Senado, e a bancada do Rio, independente de partidos, nós estamos unidos em favor do Rio de Janeiro, em favor do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui convidado pelo presidente Rodrigo Maia e participamos ontem, segundo informações de hoje, pela imprensa, nós tivemos ali a presença de 62 prefeitos, de 92 prefeitos do estado do Rio de Janeiro, 62 prefeitos estavam ali, e tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como eu também, como senador do estado, nos dirigimos a esses prefeitos, cumprimentando-os, porque a crise tem esse lado, vamos colocar entre aspas, né? Nenhuma crise é positiva, claro, mas eu tenho dito que a crise, ou essa crise pela qual passamos, ela tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? A união. Eu nunca atendi tantos prefeitos, independentes de partidos, unidos, buscando soluções para a sua região. Então, fortalece o regionalismo, fortalece o municipalismo, e por isso, então, tem todo o meu apoio. Então, 62 prefeitos participaram desse jantar ontem oferecido pelo presidente da Câmara, nosso companheiro Rodrigo Maia. Agora, encerrando, eu quero falar um pouco do final de semana, onde eu estive presente em várias reuniões, inclusive no sábado pela manhã, eu estive num encontro, num conselho chamado Copazo, que é o Conselho de Pastores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ali nos dirigimos a eles, dando apoio e parabenizando também pelo trabalho evangelístico que realizam, pelo trabalho social que realizam também, resgatando pessoas das drogas, do vício, levando uma proposta de uma vida melhor. Ainda pela manhã, lá em Itaguaí, na cidade de Itaguaí, eu fui conhecer um grupo de jovens que tem na dança também buscado, e através da dança, tem buscado a saída das drogas, da marginalidade, e lá eu pude falar um pouco da minha vida, porque eu vim de um lar pobre, com muitos filhos, sofri discriminações, tudo que sumia na casa dos amigos que a gente brincava, porque eu morava de favor na casa do meu avô, então morava até num bairro bom, mas nós éramos os patinhos feios ali daquele bairro, eu e meus 3 irmãos homens, e tudo que sumia na casa dos vizinhos, iam buscar lá na nossa casa. Diziam, criança é assim mesmo, criança às vezes esquece, pega, mas na verdade não era isso não, na verdade porque acreditavam que por nós sermos os mais pobres, então nós teríamos o hábito, ou poderíamos ter o hábito de roubar aquilo que era de outras crianças, mas não tem problema. Foi ali que eu ouvi de uma vizinha que eu e meus irmãos, nós seríamos todos bandidos. Mas naquele momento eu disse, eu vou ser alguém na vida, eu vou trabalhar, vou lutar, e estamos aqui, nem eu, nem meus irmãos, nenhum de nós nos tornamos bandidos, são todos chefes de família, mas não tem problema, aquela palavra negativa, aquele preconceito, na verdade só serviu para me estimular, serviu para me motivar realmente a lutar e vencer na vida. E eu pude levar isso também aos jovens que ali praticavam a dança, inclusive com pais que pela primeira vez
estavam vendo os seus filhos dançarem com muita alegria, com lágrimas nos olhos, filhos que deixaram a droga ou deixaram de se envolver com a droga. Então, um abraço para todos aí em Itaguaí, um abraço para todos lá do Conselho de Pastores da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, como também estive finalizando na Feira de São Cristóvão, a Feira de Tradições Nordestinas no estado do Rio de Janeiro, e ali eu pude comer uma carne de sol, um baião, coisa boa, comida boa. Então, um abraço para todos ali da Feira de São Cristóvão, a nossa Feira de Tradições Nordestinas, e ali pude encontrar um grupo de realengo de senhoras de terceira idade passeando, mandei um abraço, e aqui vai um abraço a todos. Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Lopes, pela liderança do bloco moderador. Conceda a palavra ao senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. Por 5 minutos, Excelência.